Tudo bem, pessoal? Sou o professor Dagoberto do Matemática e Companhia e hoje vou trazer para vocês aí uma super dica, começando então por um assunto importante, né, que é a função quadrática. Então, função quadrática é um assunto muito importante para nós, visto que ele é um assunto muito cobrado no ensino médio, ele é um assunto bem cobrado hoje no Enem e também cobrado aí pelos nossos vestibulares do Brasil afora e alguns concursos públicos, é claro. Então a função do segundo grau, ou também conhecida agora como função quadrática, ela simplesmente é uma fórmula matemática determinada exatamente por essa expressão aqui, ó. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Aí você olha para isso e fica pensando assim, será que isso é de comer? Então eu vou te explicar rapidamente o que isso significa. Na verdade, isso é uma expressão matemática muito parecida com aquilo que, né, você já deve ter estudado aí, chamado equação de segundo grau. Na verdade, a equação do segundo grau é quando eu quero descobrir o valor de uma incógnita. E a função do segundo grau, ou função quadrática, nada mais é do que uma relação entre duas variáveis. E essa relação entre duas variáveis é representada por um polinômio do segundo grau. Então, nessa representação aqui, eu vou ter, sim, uma representação muito parecida com aquelas equações que você resolve por fórmula de Bhaskara ou por soma e produto. Olha só, por exemplo, se eu tiver uma expressão do tipo f de x igual a 3x ao quadrado menos 7x mais 5, o que eu sou obrigado a saber sobre essa expressão? Ela é um polinômio de segundo grau, aonde eu devo identificar cada um desses coeficientes que ela possui. O que é um coeficiente? Coeficiente é um número que acompanha a minha letra. Por exemplo, aqui eu tenho o coeficiente A, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Eu tenho um coeficiente B, que é aquele que acompanha a letra x. E eu tenho um coeficiente C, que é um número que aparece sozinho, também conhecido como termo independente. Então, numa função quadrática, nesse caso, eu vou ter que fazer, em primeiro lugar, essa observação. Quem é o meu coeficiente A, quem é o meu coeficiente B e quem é o meu coeficiente C? É uma das primeiras coisas que eu devo fazer. Então, por exemplo, nesse caso, o meu coeficiente A, ele vai ser o número 3, porque o número 3 está acompanhando a variável que está ao quadrado. Assim como o meu coeficiente B vai ser o menos 7, porque é exatamente o valor que está acompanhando a letra X. E é claro, o meu termo independente é o número 5. Uma coisa muito importante que eu devo saber é que esses três coeficientes, o A, o B e o C, podem ser qualquer número real. Por isso que eu digo assim, ó, o A, o B e o C são valores que pertencem ao conjunto dos números reais. Então isso significa que o A pode ser um número decimal, pode ser um número negativo, pode ser um número fracionário, pode ser uma raiz, pode ser até o símbolo do capeta, certo? Então pode ser qualquer coisa esse A, desde que seja um número real. Então fique bem atento nesses detalhes. Uma outra coisa importante que eu devo saber a respeito disso é que este coeficiente A é o único que nunca pode faltar. Esse coeficiente A, obrigatoriamente, ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, o que significa ser diferente de zero? Ele é o único que não pode ser zero. O coeficiente B pode faltar, o coeficiente C pode faltar, mas o coeficiente A jamais pode faltar. E é importante você entender que, em algumas questões, essa função do segundo grau ela pode aparecer descaracterizada para você. Como assim? Ela pode aparecer fora de ordem. Como, por exemplo, é muito comum hoje nas questões de vestibulares, eu aqui vou mostrar para você, que é muito comum elas aparecerem com outras letras. Por exemplo, se eu colocar aqui para você geralmente uma expressão que é bem comum misturar física com matemática quando se coloca H de T, quer dizer que a altura é obtida em função do tempo. Então, colocando isso, eu poderia muito bem ter um gráfico representado por essa forma, ó, 3t menos t ao quadrado, aonde a minha variável não é o x, mas é o t.
E esta variável, agora eu tenho que, em primeiro lugar, como eu já falei antes, identificar quem são os coeficientes. Quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Olha só, o meu coeficiente A, então, por exemplo, eu tenho que observar que é sempre quem acompanha a letra que está ao quadrado. Nesse caso, a letra que está ao quadrado não está no início da expressão, mas está no final. E o número que acompanha esta letra T ao quadrado é o menos 1. Então, o A é menos 1. E o B, exatamente, é aquele que acompanha apenas a letra, sem estar elevado ao quadrado, que seria o número 3, certo? E também nós temos o coeficiente C, um termo independente. Ah, mas eu não estou enxergando nenhum termo independente aqui. Então, o que isso significa? Significa que o meu termo independente, nesse caso, é 0. Como eu falei, pode faltar o termo B, pode faltar o termo C, mas o A não pode faltar. Fique atento nesse critério, tá certo? Agora, já falando também nessa questão da função quadrática muito importante, uma outra observação que eu tenho que fazer é o seguinte. Às vezes as pessoas sempre perguntam assim, para que serve cada um desses coeficientes? O que mais eu posso ter de informação sobre uma função quadrática? Uma coisa importante que você deve saber sobre a função quadrática é que o gráfico dessa função, ela é uma parábola. Ou seja, mas o que é uma parábola? Uma parábola não é aquela história da Bíblia não, viu? Que você já ouviu, eu ouvi falar que tem uma parábola na Bíblia. Não, a parábola aqui que eu vou te mostrar, meu amigo, é uma curva, certo? A função quadrática, assim como a maioria das funções matemáticas, são representadas por curvas, exceto a função do primeiro grau, conhecida como função afim. Essa é representada por uma reta. As demais funções são curvas. E o nome da curva da função quadrática é uma parábola. Então a parábola ela tem exatamente este formato aqui, parece um U. Esse U ele pode ser virado para cima ou ele pode ser virado para baixo, ok? Ah, mas quem determina se o U é virado para cima ou para baixo? Primeiro, esse U aqui, ó, se ele está aberto para cima, essa abertura nós chamamos de concavidade. Então eu tenho dois tipos de concavidade. Quando eu tenho uma função quadrática, essa concavidade é virada para cima ou esta concavidade, esta abertura, vai ser virada para baixo. Quem determina sempre a concavidade da minha parábola? Quem determina a concavidade, vou colocar aqui para você, olha só que dica fácil para você não esquecer. A concavidade da minha parábola, quem determina é o coeficiente A. Quem é o mesmo coeficiente A? Aquele que acompanha a letra que está ao quadrado. Então, esse meu coeficiente vai determinar se a minha parábola está virada para cima ou se a minha parábola vai estar virada para baixo. Então, presta bem atenção nesse detalhe. Eu costumo dizer assim, ó, se o meu A, no caso, for um valor positivo, e na matemática nós representamos tudo aquilo que é positivo, geralmente por uma expressão dizendo o quê? Tudo que é positivo é maior do que zero. Então eu vou dizer aqui para você o seguinte, ó, se o A for um número positivo, ou seja, se esse A for um número maior do que zero, significa que a concavidade da minha parábola é virada para cima. Se o A, no caso, for um número negativo, ou seja, menor do que zero, significa que a concavidade da minha parábola vai ser virada para baixo. E aqui eu tenho, então, duas coisas para não esquecer. Ó. Prestou bem atenção? Concavidade virada para cima significa que o A é positivo. Concavidade virada para baixo significa que o A é negativo. Presta bem atenção. Tá feliz? Concavidade virada para cima, A positivo. Tá triste? A negativo. Concavidade virada para baixo. Presta bem atenção nisso para não esquecer. E assim fica muito fácil, então, ó. Copiou bem isso? Prestou bem atenção, ó? Assim vai ficar muito fácil para você fazer uma coisa prática. Observar, por exemplo, exatamente a fórmula de uma função quadrática e saber, antes mesmo de pensar no gráfico, ou de tentar escrever esse gráfico, se a concavidade é virada para cima ou para baixo. Como assim? Olha só, vou mostrar aqui para você essa função.
f de x igual menos 5x ao quadrado mais 8x mais 7. Olhei para o gráfico, ou melhor, olhei para a minha função e eu vi o seguinte, olha aqui. Olhei, vou identificar quem é o A, o B e o C. O A é o número que acompanha a letra ao quadrado, menos 5. Agora eu vou observar quem é o B. Meu B é 8, porque é aquele que acompanha o x. O C é o 7, que é o número que está sozinho. Para onde que é a concavidade da minha parábola? Olha para o sinal do A. O A é negativo, então a concavidade dessa parábola é virada para baixo. Você já sabe, antes mesmo de pensar em traçar o gráfico, que a sua concavidade é virada para baixo. Se você colocar ele virado para cima, é porque alguma coisa está errada. Revisa seu cálculo. A mesma coisa se eu observar, por exemplo, uma função quadrática representada por 2x ao quadrado menos 6x mais 8. Olhei bem para ela, vou identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, ó, o meu A vale 2, o meu B vale menos 6 e o meu C vale 8. A partir disso, olha para o A. O meu A é 2 positivo. 2 positivo, opa, concavidade virada para cima. Se você pensar na concavidade virada para baixo, ou se der concavidade para baixo, é porque tem algum problema aqui. Então tem que ficar ligado nisso. Então quem determina a concavidade da sua parábola é sempre o coeficiente A. Ficou ligado? Entendeu até aí? Tá tudo bem então? Então vou para mais uma dica para você que é a seguinte. Isso pode aparecer em algumas questões de cálculos, realmente assim, ó, envolvendo parâmetros. O que são parâmetros? São letras que não são, no caso, as incógnitas ou as variáveis do seu problema. Como assim, Dagoberto? Olha só. É muito comum você pegar certas situações que aparecem assim, por exemplo, em alguns enunciados. Olha, eu tenho que saber qual é o valor da letra K. Olha só, até vou escrever aqui para você, ó. Qual o valor de K, no caso a letra K, para que, olha só, qual o valor do K para que a função f de x igual a K menos 4 x ao quadrado menos 6x mais 8 tenha concavidade, olha só a questão, voltada para cima. Então, é muito comum enfrentarmos esse tipo de situação. Olha só, qual o valor do K para que a função f de x igual a K menos 4x ao quadrado menos 6x mais 8 tenha concavidade voltada para cima. Aí você olha para isso e fica pensando, meu Deus, por onde eu começo? Olha para a definição da função quadrática. Primeiro, o que eu tenho que observar na função quadrática? Exatamente quem são os coeficientes. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Então, observando a minha função dada, olha só, f de x é igual a K menos 4 x ao quadrado menos 6x mais 8. Primeiro passo que eu coloquei para você qual é? Identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, observando isso, o A é sempre quem acompanha o meu x ao quadrado. Observou aqui quem está acompanhando o x ao quadrado? K menos 4. Então, o meu coeficiente A é K menos 4. É tudo que acompanha o x ao quadrado. Meu coeficiente B, menos 6. E o meu coeficiente C é 8. Então, baseado nisso, eu agora vou pensar mais um pouquinho e ver assim, o que tem que acontecer para minha concavidade ser voltada para cima. Aí eu vou lembrar daquele detalhe. Para ela ser voltada para cima, significa que o meu coeficiente A, que é aquele que acompanha o x ao quadrado, tem que ser virado para cima. Tem que ser o quê? Positivo. Então, quem acompanha o x ao quadrado tem que ser positivo. O meu A. Então, notação matemática. A maior do que 0. Então, quem é mesmo A? K menos 4. Então, K menos 4 é maior do que 0. Observe que o K, numa situação como essa, ele é o meu
parâmetro. O que é o parâmetro? É uma medida base. Através do K, o valor utilizado para ele, eu vou saber se essa parábola vai ter concavidade virada para cima ou vai ter concavidade virada para baixo. Por que eu só vou usar o sinal de maior e não posso usar o igual junto? Porque nunca o meu A pode ser igual a zero. Relembre isso. Olha só, K menos 4 maior que zero para a concavidade ser virada para cima. Então chegamos à solução de que o K terá que ser maior do que 4. Quer dizer que qualquer número que eu substituir para a letra K, desde que seja maior do que 4, sempre dará positivo. E a minha concavidade será virada para cima. Essa mesma situação poderia pedir para você qual o valor do K para que a concavidade fosse voltada para baixo. Então, se a concavidade tivesse que ser voltada para baixo, você faria os mesmos procedimentos, só que com, no caso, a simbologia de que o A tem que ser menor do que zero. Mas a forma de fazer o cálculo é exatamente a mesma, tá certo? Então fica aqui a minha dica para você. Espero que você tenha entendido esses conceitos iniciais de função quadrática. Se gostou, dá um joinha aí, dá um curtir aí no vídeo, compartilha com seus colegas. Bons estudos e até o nosso próximo encontro falando mais um pouquinho sobre função quadrática. Valeu!